Então vamos lá. O que determina a diferença arteriovenosa máxima de oxigênio? Já falei, podemos substituir essa palavra aqui pela extração de oxigênio, utilização de oxigênio. Então, primeira coisa, para a gente saber o que aumenta a diferença arteriovenosa, em outras palavras, o que aumenta a extração de oxigênio para aumentar o VO2 máximo, a primeira análise que temos que ter é onde que o oxigênio é utilizado. O oxigênio é utilizado na via aeróbia, somente na via aeróbia, primeiro aspecto. Você tem que pensar, olha como você monta treino. Quero aumentar a diferença arteriovenosa, quero aumentar a extração de oxigênio, a utilização de oxigênio. Isso é determinado pelo quê? Pelo músculo esquelético e pela parte metabólica. Tá bom, onde que o oxigênio é utilizado? Somente na via aeróbia. Onde ocorre a via aeróbia? A via aeróbia acontece onde? A via aeróbia acontece nas mitocôndrias. A via aeróbia acontece nas mitocôndrias. A via aeróbia acontece nas mitocôndrias. Logo, se eu tenho mais mitocôndrias, eu tenho mais possibilidade de ter a oxidação de oxigênio. Então eu tenho mais possibilidade de usar oxigênio, porque o oxigênio é usado nas mitocôndrias. Se eu tenho uma mitocôndria, qual é a possibilidade de usar oxigênio? Uma. Se eu tenho 3 mitocôndrias, eu tenho 3 vezes mais possibilidade. Então, quer aumentar o VO2 máximo do seu aluno, pela função muscular e metabólica, aumente mitocôndrias. Mas entenda o porquê. Porque o oxigênio só é usado na via aeróbia. Bioenergética, via aeróbia. E a via aeróbia acontece onde? Dentro das mitocôndrias. Onde é usado o oxigênio? Lá na cadeia transportadora de elétrons. Porque a via aeróbia envolve a via aeróbia. Via aeróbia. Envolve o quê? O ciclo de Krebs e a cadeia transportadora de elétrons. Qual é a função do ciclo de Krebs? Oxidar, função do ciclo de Krebs, oxidar o acetil-CoA. O que é oxidar o acetil-CoA? Extrair a energia do acetil-CoA. Rafael, onde está acontecendo isso? Dentro das mitocôndrias. Dentro das mitocôndrias. Então isso aqui é dentro das mitocôndrias. Qual é a função do ciclo de Krebs? Oxidar o acetil-CoA. Extrair a energia do acetil-CoA. Por quê? Porque o acetil-CoA ele veio do piruvato, que advém da quebra da glicose. Então, a glicólise no final forma piruvato. Quando o piruvato entra para a mitocôndria, o complexo piruvato desidrogenase converte piruvato em acetil-CoA. Mas o acetil-CoA pode ter vindo das gorduras também. Quando acontece a lipólise, que é a quebra dos triglicerídeos, libera então, triglicerídeos são o quê? 3 ácidos graxos ligados ao glicerol. A lipólise, que é a quebra dos triglicerídeos, libera os ácidos graxos. Os ácidos graxos, quando entram para mitocôndrias, sofrem a beta-oxidação. O que é a beta-oxidação? O processo de converter ácido graxo em acetil-CoA. Então, acetil-CoA veio basicamente do carboidrato e da gordura. Então, tem a energia. A função do ciclo de Krebs é oxidar, tirar a energia do acetil-CoA. Tirar na forma do quê? Na forma de hidrogênio. Na forma de hidrogênio. Por quê? Porque nos hidrogênios nós temos os prótons H+, e os elétrons. E são nos elétrons que está contido a energia. Tanto que aí depois eu vou ter os transportadores de hidrogênio NAD e FAD, nicotinamida, adenina, dinucleotídeo, flavina, adenina, dinucleotídeo. Pega esses hidrogênios e leva para a cadeia transportadora de elétrons. E lá o NAD e o FAD vai entregar. E lá eu passo, esses elétrons passam pelos complexos que nós temos, os complexos na cadeia transportadora de elétrons, em que no final vai ser gerado ATP. No final é gerado ATP. Aí você pode falar, Rafael, e o oxigênio? Para que serve o oxigênio? O oxigênio é o aceptor final na cadeia transportadora de elétrons. Porque se os prótons H+ ficarem livres, leva à acidose metabólica.
e aí incapacidade de ter contração e a pessoa morre. Então, por quê? Porque, por exemplo, diafragma, importantíssimo para a respiração. Se ele parar devido à acidose metabólica, acabou a vida. Então eu tenho que ter alguém no final da cadeia transportadora de elétrons para oferecer o quê? Para esse oxigênio que está lá, aceitar esse próton H+, e agora virar água. H2O. Essa água pode ficar na célula, pode ir para o sangue. Pronto. Então, por que nós respiramos? Olha a pergunta que o time desce. Por que nós respiramos? Nós respiramos a fim de fornecer oxigênio para atuar no final da cadeia transportadora de elétrons, a fim de aceitar os prótons H+ para formar água. Esse é o motivo. Tá bom, então por que tem mais mitocôndrias? É interessante? Se eu tenho mais mitocôndrias, eu tenho mais local em que tudo isso acontece. Então eu tenho mais possibilidade. Qual é a possibilidade de uma indústria produzir energia se tem uma usina? Uma. E se tem agora essa mesma indústria tem agora várias usinas, tem mais possibilidade. Quer aumentar a função muscular metabólica? Aumente mitocôndrias. Aumente mitocôndrias. Que mais, Rafael? Que mais? Poxa, Rafael, quem controla as reações dentro das mitocôndrias? Você já sabe, dentro das mitocôndrias nós temos o que? As reações do ciclo de Krebs e cadeia transportadora de elétrons. Opa! Quem controla essas reações do ciclo de Krebs e da cadeia transportadora de elétrons? Enzimas controlam o ciclo de Krebs. Aqui nós temos várias enzimas importantes. Citrato sintase, isocitrato desidrogenase. Então eu tenho aqui várias enzimas importantes. Tá bom, se eu aumentar a atividade das enzimas, eu aumento agora a atividade do ciclo de Krebs. Assim é uma, mas se eu aumentar a atividade dessas enzimas, o ciclo de Krebs agora gira assim. Opa, então quer melhorar a função do ciclo de Krebs? Aumenta a atividade das enzimas. Aumente a atividade enzimática. Opa! Enzimática. Do que? Do ciclo de Krebs. Aumente a atividade enzimática do ciclo de Krebs. Rafael, quem controla a cadeia transportadora de elétrons? São os complexos. 1, 2, 3. Tá bom. Eu tenho então complexos proteicos ali. Opa, se aumentar a atividade deles também. Então, além de aumentar a atividade enzimática do ciclo de Krebs, aumente também a atividade enzimática da cadeia transportadora de elétrons. Mas, de novo, não decore, tente entender. Se eu agora aumentar a atividade do ciclo de Krebs, a atividade da cadeia transportadora de elétrons, eu agora posso oxidar mais o oxigênio. Eu quero oxidar, eu quero utilizar, extrair mais oxigênio. Opa, posso fazer isso aí. Rafael, como que o oxigênio chega para ser oxidado dentro das mitocôndrias? Como que o oxigênio chega? É a mesma pergunta assim, ó. Rafael, eu pergunto a você, como é que pode entrar gente no seu quarto? Como é que pode entrar pessoas no seu quarto? Só tem uma possibilidade de entrar pessoas no seu quarto, por uma porta. Então a possibilidade de entrar gente no seu quarto é por uma porta. E se no seu quarto, ao invés de uma, tem 10, 20, 30 portas, pode entrar mais pessoas ao mesmo tempo no seu quarto. O que significa isso? Como que chega sangue, como chega oxigênio para entrar nas mitocôndrias? Chega por caminhos. Esses caminhos são vasos sanguíneos. E se eu tiver então mais vasos sanguíneos? Se eu tiver mais portas? Opa! Propicia agora mais chegada. Então se eu aumentar então capilares, é uma resposta interessantíssima para poder aumentar a extração de oxigênio. Sim, ao aumento de mitocôndrias, o aumento da atividade enzimática, tanto das enzimas do ciclo de Krebs como da cadeia transportadora de elétrons, aumentar capilares é um aspecto. Que mais, Rafael? Hipertrofia muscular. Por quê? Porque se eu tenho mais actina e miosina,
É mais gente consumindo, extraindo, utilizando oxigênio. Olha que bacana isso. Olha que respostas bacanas. Então, o seu treinamento resistido ou aeróbico que seja, se quer aumentar a função muscular metabólica, tem que fazer isso, aumentar mitocôndrias, aumentar a atividade enzimática, aumentar capilares, aumentar a hipertrofia. E aí sim vai ter impacto no aumento do VO2 máximo. E olha que interessante agora que eu volto a dizer para você, por isso que o VO2 máximo é essencial ser analisado, porque se você faz o diagnóstico, porque o legal seria você fazer o diagnóstico se o seu treino gerou aumento da função cardíaca. Por como? Pela hipertrofia excêntrica e concêntrica cardíaca. Mas tem como você medir se você aumentou a cavidade do ventrículo esquerdo, se você aumentou a espessura do miocárdio? Não, não tem como. Tem como você medir se aumentou a função muscular metabólica? Você teria que medir se houve aumento de mitocôndrias, aumento de atividade enzimática, aumento de capilares, hipertrofia. Você tem biópsia para ver se aconteceu isso? Você tem agora ressonância magnética para ver se houve aumento da cavidade do ventrículo esquerdo, se houve aumento da espessura do miocárdio? Não, você não tem. Então o que você pode fazer? Meça o VO2 máximo, porque o VO2 máximo só aumenta se você aumentar isso ou isso. Aí você pode falar, mas se o VO2 máximo aumentar, foi mais por isso ou por isso. Você não vai ter como saber, mas em tese não importa, porque o treino que gera aumento disso, também gera aumento disso. O que se quer dizer então, que ao invés, o ideal seria medir então o aumento da função cardíaca, medir se houve hipertrofia excêntrica e concêntrica. Dá para fazer isso? Não. O ideal seria ver se houve aumento efetivo de mitocôndrias, de atividade enzimática, de capilares, de hipertrofia. Você tem biópsia? Não. Então como você pode inferir que isso aconteceu? Avaliando o VO2 máximo. Se você avaliar o VO2 máximo e ver que ele aumentou, quer dizer que você gerou repercussões para aumentar isso e isso. E agora você melhorou a função cardíaca, melhorou a função muscular, melhorou a função metabólica. E agora essa pessoa está com menos risco de doenças cardiovasculares e metabólicas. Além disso, o VO2 máximo te traz uma análise do emagrecimento, se essa pessoa tem condições de emagrecer nesse momento. E por quê? Quer ver uma coisa? Onde que a gordura é oxidada? A gordura é oxidada somente dentro das mitocôndrias. Logo, quem tem mais mitocôndrias tem mais possibilidade de oxidar gorduras. Como que a gordura chega para ser oxidado desde as mitocôndrias? Por caminhos. Se eu tenho mais capilares, tenho mais chegada de gordura para ser oxidado. A gordura é oxidada desde as mitocôndrias. Em que processo? No ciclo de Krebs e cadeia transportadora de elétrons. Logo, se eu tenho mais atividade dessas enzimas, mais ciclo de Krebs, mais atividade enzimática, mais cadeia transportadora de elétrons, eu tenho maior resposta no emagrecimento. Quer emagrecer seu aluno? Aumente mitocôndrias, atividade enzimática, capilares, faça hipertrofia. Então você pode agora fazer o diagnóstico do VO2 máximo do seu aluno. Se o diagnóstico do VO2 máximo dele for na média, o que significa? Está na média, está no esperado, está no diagnóstico de regular. Por que é regular? Porque ele não tem as adaptações que levam ao aumento da função cardíaca, nem função muscular metabólica. Logo, ele tem grande possibilidade de emagrecer pelo treino nesse momento? Não, nesse momento vai ser mais pela dieta. Ah, então o aluno pode falar, então eu vou fazer dieta ao invés do treino. Só que se você fizer dieta e não treinar, você não vai ter as adaptações que propicia agora a dieta ser mais efetiva e o emagrecimento continuar. Por quê? Porque se eu tenho essas adaptações, eu tenho mais oxidação de gorduras. E essas adaptações, quem coloca é o treinamento. A dieta coloca muito pouco ou quase nada dessas repercussões. Então eu tenho que fazer isso. Se eu diagnostiquei VO2 máximo do meu aluno e vi que o diagnóstico é valor da média, o que significa então? Está na média. Significa que ele não tem essas adaptações e nem essas adaptações. Nesse momento, a possibilidade de emagrecer vai ser mais pela dieta do que pelo treino. Então agora eu vou vendo que o VO2 máximo está aumentando a cada 10, 12 semanas, eu analiso o VO2 máximo do aluno para poder fazer o quê? Para poder ver o diagnóstico do VO2 máximo dele. Se aumentou, quer dizer que eu estou colocando adaptações fisiológicas, quer dizer que agora a possibilidade de emagrecer está melhor. Olha como você é diferenciado, olha como você é raro. Olha como você é raro. Rafael, mas como que eu faço o diagnóstico do VO2 máximo? Aí nós temos teste na esteira, na bike, no transporte, na rua, mas aí não é o foco da nossa aula aqui, discutir sobre como você vai fazer o diagnóstico, a análise, os testes do VO2 máximo. Eu tenho um curso para isso. Eu tenho um curso de aprofundamento em avaliação e prescrição do HIIT, que lá você vai ver sobre tudo isso.
tá bom? O nosso foco aqui é você saber que o treinamento resistido gera repercussões nisso para aumentar a VO2 máximo, que é essencial. Então não dá para ficar naquele mesmo treino de séries de 8, 10 repetições que a maioria dos livros, se não quase todos os livros de treinamento resistido traz. Por quê? Porque eu não posso pensar em treinamento resistido só hipertrofia. Não é só hipertrofia, é mudança clínica e funcional, é mudança neurocerebral, é mudança muscular, é mudança cardiovascular, é mudança metabólica, é mudança total. Para isso eu tenho que prescrever o treino de maneira adequada, por isso que nós temos que planejar de maneira assertiva. Rafael,